Você já percebeu como o mundo recompensa quem grita, mas respeita quem permanece em silêncio? Quem fala demais tenta provar algo. Quem explica demais tenta se justificar. Quem reage a tudo já perdeu o controle. O estoico não compete por atenção. Ele não implora por entendimento. Ele não se desgasta tentando convencer ninguém do seu valor. E isso assusta. Porque o silêncio certo não é vazio. Ele é presença, ele é domínio, ele é poder em estado puro. Hoje você vai entender por que o silêncio não é fraqueza e por que aqueles que dominam o silêncio se tornam impossíveis de manipular, provocar ou desestabilizar. Se você já se sentiu desrespeitado, se já se explicou demais, se já reagiu e depois se arrependeu, este vídeo é para você. Fique até o final, porque aqui não treinamos impulsos, treinamos domínio. Quando alguém te provoca, te corrige em público, te ignora ou te desrespeita, o corpo reage antes da mente. O coração acelera, o peito aperta, a mente dispara justificativas. É automático. Você sente a urgência de explicar, de provar, de se defender. Mas aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. Essa urgência não é força, é medo disfarçado. Medo de ser mal interpretado. Medo de parecer fraco. Medo de perder status. Medo de não ser reconhecido. E é exatamente nesse ponto que o poder escorre pelas mãos. Epicteto ensinava que o ser humano sofre não pelo que acontece, mas pela interpretação imediata que ele faz do que acontece. Quando você reage no impulso, você está dizendo ao mundo, mesmo sem perceber, o que você fez tem poder sobre mim. Esse é o erro invisível. Você acredita que está se defendendo, mas na verdade está se expondo emocionalmente. Observe com atenção. Quem grita não quer diálogo. Quem provoca não quer entendimento. Quem interrompe não quer verdade. Eles querem controle emocional sobre você. E o erro mais comum é acreditar que a resposta certa, no tom certo, vai mudar alguém que já decidiu não te respeitar. Marco Aurélio escreveu algo brutalmente honesto. Pergunte a si mesmo, isso realmente exige minha reação agora? O estoico entende que nem tudo merece acesso à sua mente, porque quando você reage sem escolher, você valida a provocação, você alimenta o conflito, você prolonga o desgaste e pior, você ensina às pessoas que basta apertar certos botões para te controlar. Esse é o preço da reação automática. Não é só uma discussão perdida, é um pedaço da sua autoridade interna que vai embora. O estoico não reage para aliviar a tensão do momento. Ele suporta o desconforto inicial para preservar algo maior, o domínio sobre si mesmo. A maioria das pessoas prefere o alívio imediato da reação ao poder silencioso do autocontrole. Mas os estoicos sabiam, a reação dá prazer rápido, o domínio constrói respeito duradouro. Por isso, o primeiro passo do silêncio estoico não é calar a boca, é conter o impulso, é sentir a emoção, sem obedecer a ela. É nesse instante, invisível para os outros, mas decisivo para você, que nasce a diferença entre alguém comum e alguém impossível de manipular. Quem reage entrega o controle. Depois da provocação vem a armadilha mais sutil, não é o ataque direto. É o convite invisível para o jogo emocional. A pessoa provoca e espera. Ela espera a sua reação, espera a sua explicação, espera a sua defesa, porque enquanto você fala, ela observa. Enquanto você justifica, ela mede. Enquanto você se exalta, ela assume o controle. Poucos percebem isso, mas reagir é sempre jogar no campo do outro. O estoicismo faz uma distinção que muda tudo. Reagir é automático. Responder é uma escolha. Reação nasce do instinto. Resposta nasce da consciência. E quem decide o ritmo da conversa, decide o poder dentro dela. Quando você reage, o tom sobe, o corpo se tensiona, a mente se fecha. Você não está mais pensando,
está se defendendo, e defesa constante é sinal de vulnerabilidade. Marco Aurélio dizia que a alma indisciplinada é aquela que se deixa arrastar pelos estímulos externos. Repare como funciona na prática: uma crítica mal colocada, um comentário sarcástico, uma provocação disfarçada de brincadeira. Você sente o impulso de corrigir, explicar, esclarecer. Mas nesse exato momento, algo crucial acontece. Você desloca o centro de poder de dentro para fora. Sua paz passa a depender do entendimento do outro, da validação alheia da resposta externa. E tudo que depende do outro não está sob seu controle. Epicteto foi direto. Se você se irrita com algo externo, não é ele que te controla, é você que se entregou. O estoico não vence discussões. Ele não precisa delas, porque ele entende que quem precisa se justificar já perdeu a posição. Quem mantém a calma redefine o jogo. Responder não é falar menos, é falar depois. Depois que o impulso passa, depois que a emoção baixa, depois que a mente volta ao comando. Esse espaço entre estímulo e resposta é onde mora a verdadeira liberdade. A maioria das pessoas não suporta esse espaço. Ele é desconfortável, ele exige maturidade, ele exige força interna. Por isso, elas reagem. Mas o estoico permanece, em silêncio, se necessário, com poucas palavras, se conveniente, com firmeza, sempre. E aqui está o ponto que muda tudo. Quem responde com calma obriga o outro a desacelerar. A provocação perde força, o tom cai, o controle muda de mãos. Não porque você venceu o argumento, mas porque você não mordeu a isca. Responder é assumir o comando interno. Reagir é permitir que qualquer pessoa, em qualquer dia ruim, tenha acesso direto à sua mente. E o estoico escolhe: nada e ninguém entra sem permissão. Aqui está algo que poucos entendem. O silêncio incomoda porque força o outro a encarar a si mesmo. Palavras distraem, discussões confundem, mas o silêncio é um espelho. Quando você não reage, a outra pessoa começa a pensar, começa a duvidar, começa a se perguntar: por que ele não respondeu? Por que ela não reagiu? Será que eu fui longe demais? O silêncio tira o controle emocional do outro, e por isso ele é tão poderoso. Sêneca dizia: o maior poder é não precisar provar nada. Quem precisa explicar demais ainda depende da validação externa. Quem domina o silêncio já se validou por dentro. Atenção! Silêncio estoico não é passividade. O estoico não se cala por medo, ele se cala por estratégia. Existe uma diferença enorme entre se calar por fraqueza, se calar por domínio. O fraco se cala e se corrói por dentro. O estoico se cala e observa. Ele pensa: isso está sob meu controle? Vale minha energia? Responder agora me eleva ou me rebaixa? Se a resposta for não, ele se retira em silêncio. Isso não é submissão, é soberania. Existe uma necessidade silenciosa que domina a maioria das pessoas. A necessidade de ser entendido, de ser visto como justo, de provar que não é aquilo que disseram. É aqui que muitos perdem poder, porque explicar-se demais nunca nasce da força. Nasce do medo de ser mal interpretado, o medo de parecer errado, o medo de perder a aprovação, o medo de não ser validado. Mas o estoico entende algo que muda tudo. Quem está seguro de si não negocia a própria imagem. Marco Aurélio escreveu para si mesmo, não para convencer ninguém, algo simples e devastador. Não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. O que isso significa na prática? Significa que seu caráter fala antes da sua boca. Significa que quem precisa de explicação não está observando seus atos, e atos não pedem legenda.
Quando você se explica excessivamente, você entrega suas intenções a quem não pediu. Você tenta corrigir a percepção de quem já julgou você, se coloca em posição defensiva, e defesa contínua cria um padrão perigoso. As pessoas passam a acreditar que você deve explicações. O estoico corta isso na raiz. Ele sabe que quem quer entender, observa quem respeita, não exige justificativa a quem ataca, não merece explicação. Epicteto foi brutalmente claro. Se você quer agradar a todos, deixará de pertencer a si mesmo. Cada explicação desnecessária é um pequeno abandono interno. Você troca silêncio por ansiedade, presença por aprovação, dignidade por aceitação, e o mundo percebe. Pessoas testam limites onde sentem abertura. Quanto mais você explica, mais elas questionam, mais elas pressionam, mais elas invadem, mas quando você não se explica, algo muda, o ar muda, o ritmo muda, a dinâmica muda, porque o silêncio confiante não pede concordância. Ele afirma, não se explicar não é arrogância, é alinhamento interno. Você sabe quem é, sabe por que agiu, sabe o que tolera e o que não tolera, e isso basta. O estoico não precisa corrigir cada narrativa errada sobre ele. Ele entende que reputação é construída no tempo. Verdade não grita consistência, vence explicações. Há pessoas que só entenderão você quando perderem acesso, sentirem sua ausência, enfrentarem o silêncio que você deixou. E se não entenderem, tudo bem. Porque viver em paz é mais importante do que ser compreendido. Não se explicar é escolher. Coerência em vez de aplauso, autocontrole em vez de defesa, presença em vez de justificativa. É dizer sem palavras, eu não preciso que você concorde para eu estar em paz. Esse é o nível mais alto de poder psicológico e poucos chegam até aqui. Este vídeo é só o começo. Hoje você aprendeu o primeiro nível do domínio estoico, não reagir automaticamente. Esse é o alicerce. Sem isso, não existe paz, não existe respeito, não existe poder interior. No próximo vídeo, vamos dar um passo além. Você vai entender por quê. Quanto menos você se explica, mais as pessoas te respeitam. E por que explicar demais é uma armadilha emocional. O mundo continuará provocando, as pessoas continuarão testando, as opiniões continuarão vindo. A única pergunta é: você vai reagir ou responder? Silêncio não é ausência, é presença controlada, não é fraqueza, é domínio. Se este vídeo fez sentido para você, é porque algo dentro de você já está mudando. Inscreva-se no canal. Aqui não treinamos impulsos, treinamos domínio interior. E lembre-se, quem controla o silêncio, controla a si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.